Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, juntamente comigo aqui no 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 15. Glória a Deus. Primeiro Samuel, capítulo 15. Glória a Deus. Quem encontrou, diga assim, amém. Quem não encontrou, diga assim, meu irmão, me ajude aqui. Peça para o seu irmão que está ao seu lado, lhe auxiliar um pouco, se você não estiver encontrando. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ler aqui, primeiramente, o versículo 1. Amém, amados? Glória a Deus. Diz assim, o verso 1 até o 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Verso 3. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupes. Diga assim comigo, nada lhes poupes. Porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Agora, dê mais uma folheadinha na sua Bíblia aí. Vamos para o verso 13. Versículo 13, do 15 ainda, verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Verso 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e o dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag,
rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Verso 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender o melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais reis. Amém, amados? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas, Senhor, nesta manhã. Que cada um que entrou aqui nesta manhã, Senhor, possa sair daqui preenchido e cheio da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muda a nossa mentalidade, nossos pensamentos, Senhor, através da Tua palavra. Que a Tua palavra nesta manhã possa criar o impacto, Senhor, em cada coração, na minha vida e na vida da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, há uns 3 dias atrás, eu orando ao Senhor, e Deus colocou essa palavra no meu coração, né? O Senhor veio ministrando no meu coração, e essa madrugada eu estive assim, orando a Deus e meditando nessa palavra, né? E o Senhor, então, ministrou muita coisa no meu coração. Eu quero poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo, né? Eu quero titular essa mensagem como obediência e sacrifício precisam caminhar juntos. Amém, amados? Olha para o seu irmão que tem ao seu lado, diga assim para ele: meu irmão, sacrifique. Olhe para ele, diga: sacrifique, mas também obedeça. Amém, amados? Sacrifique, mas também obedeça. Queridos, lemos todo o texto aqui. A palavra de Deus diz que o profeta Samuel foi até Saul, né, e entregou uma palavra de Deus para aquele homem de Deus, né, para aquele rei, e disse: olha, vai até os amalequitas e destrói todo aquele povo, não poupa nada. E a palavra de Deus diz que Saul pegou o seu exército, foi até lá e destruiu realmente aquele povo. Porém, ele poupou o rei, né, e o melhor do seu rebanho. De repente, Samuel, quando ele vai ao encontro de Saul, ele começa a escutar alguns né, alguns mugidos, né, de bois, ovelhas. Ele fica assim e pergunta para Saul: mas Saul, que barulho é esse que eu estou ouvindo aqui? Que mugidos são esses aqui? E Saul diz: não, eu obedeci a palavra do Senhor, fui destruir todos que pertenciam aos amalequitas. Porém, poupei o rei e o melhor do seu rebanho. Samuel ficou irado naquela hora, porque Saul havia desobedecido uma ordenança de Deus. Deus havia dito para Saul: vai lá e destrói tudo, não é verdade? Não deixa sobrar nada. Mas Saul não obedeceu a palavra do Senhor, né? Porém, ele pegou ali o melhor do rebanho dos amalequitas, juntamente com o rei, e trouxe, né, para o meio do povo. Sabe, queridos, nós aprendemos através da história desse homem, de Saul, que o sacrificar a Deus não é mais importante do que a nossa obediência a Ele. Temos que sacrificar? Temos. A Bíblia fala
A palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, eu queria que você abrisse comigo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Amados, hoje, eu e você somos esse sacrifício. Amém, amados? Eu e você somos o sacrifício. Deus deseja que eu e você nos apresentemos a Ele como sacrifício, né? Como uma pessoa que morreu para si mesma e nasceu para Ele. Amém, amados? Né? Esse é o símbolo do sacrifício. Quando eu e você morremos para nós, quando nós nos colocamos diante do altar do Senhor, e o fogo que arde no altar venha queimar os nossos pecados, venha nos queimar, a ponto de nós morrermos para nós mesmos, e não vivermos mais para nós, mas vivermos para Deus. Amém, amados? Então, o sacrifício é bíblico, né? Eu e você temos que sacrificar para Deus, né? Temos que nos sacrificar, né? Jejum é um sacrifício, amado? Sim, né? Quando você está ali jejuando, tira ali um tempo para separar para Deus, para se separar para Deus, para jejuar, para orar. Você está se sacrificando. Você está dizendo: eu mato a minha carne, eu renuncio a alimentos que eu gosto, que eu desejo, né? Que o meu corpo precisa, para me sacrificar ao Senhor em prol de algo. Amém, amados? Né? Então, querido, o sacrifício é importante, né? Temos que sacrificar. Não existe sacrifício, não existe vitória sem sacrifício, né? Desde o Antigo Testamento, você vê lá, né, os cordeiros sendo imolados por sacrifício para apresentar a Deus para perdão do pecado do povo. Querido, hoje não mudou não, amado. A diferença hoje é que esse sacrifício agora sou eu e você. Amém? Nós somos o sacrifício agora. É nós que somos o sacrifício agora. É nós que temos que estar ali no altar do Senhor, né? E deixar que a chama, que o fogo que arde no altar, constantemente nos queime, né? E que a gente venha morrer para nós, né? E que nós possamos viver e nascer para Cristo. Então o sacrifício é importante, né? Jejuar, orar, né? Estar ali dedicado em buscar a presença de Deus para a sua mudança. Não existe transformação de vida, querido. Eu quero dizer uma verdade nessa manhã: a tua vida não vai mudar se você não sacrificar. O teu eu não vai ser transformado. A tua vida não vai ser transformada se você não sacrificar. Ah, missionário Isninho, eu tenho que pegar um cordeiro e trazer, imolar e apresentar o sangue dele aqui no altar. Não, não é isso. Era apenas um símbolo do Antigo Testamento. Hoje, esse sacrifício sou eu e você. Hoje é eu e você que temos que morrer. Jesus falou: se o trigo não cair na terra, né? Se ele não morrer, se a semente não morrer, ela não pode nascer, irmãos. Jesus, ele não vai poder nascer na sua vida. Ele não vai poder dominar toda a tua vida se você não morrer para você mesmo. Se você não se sacrificar. Se você não matar o seu eu. O apóstolo São Paulo diz assim: não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Queridos, você nunca vai poder viver uma vida para Deus sem sacrifício. Se você não morrer para você. Se você não se apresentar diante de Deus constantemente. E não é uma vez só, é sempre. Sabe por quê, querido? Porque o velho homem, a tua velha natureza, ela nunca vai morrer definitivamente, para sempre. Ela vai ficar ali escondida. Um certo dia o irmão estava pregando aqui, ele falou uma grande verdade, né? Que o nosso eu, ele não morre de uma vez por todas. Ele fica mortificado. Ele fica ali, ó, quietinho numa casa, trancado a 7 chaves. Mas se eu e você não mantemos o nosso eu trancado às 7 chaves, ele vai querer sair de lá. Ele vai querer dominar novamente a tua vida. Né? E através desse sacrifício, quando eu e você oferecemos ao Senhor, como sacrifício vivo, quando nós apresentamos a Deus a nossa vida como sacrifício, né? Através do jejum. Crente tem que jejuar, irmão? Sim, irmãos. Crente que não jejua, ele não tem vitória sobre a sua vida. Sabia disso, querido? Ah, mas o jejum era para os antigos, é para a igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, né? Para os profetas, para Cristo que jejuou ali 40 dias antes de começar o seu ministério. Não era para os antigos, não, mas é para hoje também. Para hoje também, querido. A nossa igreja moderna perdeu esse modelo da igreja de Atos dos Apóstolos, da igreja, né, do Novo Testamento, da igreja primitiva. Nós perdemos esse DNA, amados, esse pagar o preço. E às vezes nós queremos ser abençoados, queremos ser transformados, mas não queremos sacrificar, não queremos pagar o preço. Querido, mudança de vida tem que ter preço pago. Amém, queridos? Transformação de vida tem que ter preço pago no altar do Senhor. Não existe transformação de vida, querido. Você pode ter lutas dentro de você, dizer assim, poxa, eu queria tanto mudar, eu queria tanto ser outra pessoa. É fácil, querido. É só obedecer a Bíblia, é só obedecer a palavra, sacrifica ao Senhor. Morra para você mesma, morra para si mesmo, querido. Né? Não viva mais você, deixe Cristo viver em você, deixe o Espírito Santo dominar você totalmente. Deixe Ele entrar em você e dominar a tua vida. Agora, Ele só entra e domina a tua vida se você oferecer o teu corpo como sacrifício vivo no altar do Senhor. Amém, amado? Então, o jejum é um dos princípios de sacrifício, querido. O crente precisa estar jejuando constantemente para matar a sua carne. Existem lutas internas que o velho homem está querendo sair e dominar você. Você tem que estar jejuando para mortificar esse velho homem. Desejos e paixões pecaminosas, aonde o jejum vai te ajudar, querido. Entendeu? A oração é um sacrifício? É um sacrifício, querido. Né? O crente novo convertido, nos primeiros passos, é uma luta terrível para ele aprender a orar. Para ele ter uma vida de oração, porque ele não está habituado a orar. É difícil para ele tirar ali 1 hora por dia, meia hora, 20 minutos, para se separar para Deus, porque ele não está habituado a isso. Então ele vai ter que se sacrificar, irmão. Sacrificar tempo, a novela, série, enfim, né? Cinema às vezes, alguma coisa, você vai ter que tirar do teu tempo para você oferecer sacrifício ao Senhor, para você orar, para você estar ali no altar de Deus, clamando, buscando, orando. A oração, querido, é um fortalecimento que vem do céu sobre a tua vida. Quando você ora ao Senhor, quando você se relaciona com Deus, Ele fortalece a tua vida. Você quer ver você vencer certas batalhas interiores? Te dá um segredo aqui, querido. Entra, quando você for para a tua casa,
entra para o teu quarto. A Bíblia fala, né? Quando orares, o que ela fala? Entra no teu quarto, né? Tranca a tua porta. Oras em secreto, porque em secreto o Senhor te recompensará. Deus está falando de você se separar para Ele. Não é literalmente que você tem que entrar em um quarto. Você pode ir lá para a mata. Você tem que se isolar e buscar a face de Deus. Amém, amado? É um sacrifício. Orar, né, querido? O crente que não ora, querido, ele não tem vitória. O crente que não ora, ele não tem vitória sobre a sua vida, primeiro. Ele não vai vencer as lutas, as batalhas interiores que existem dentro dele, por consequência daquilo a qual ele foi gerado no mundo, os velhos hábitos, né? As paixões mundanas que veio com ele do mundo, que está entranhado neles, os velhos costumes que ele precisa abandonar. Ele só vai abandonar com a ajuda e uma intervenção divina. Amém, amados? A intervenção de Deus. Aí precisamos orar, apresentar sacrifício a Deus, né? O Sul aqui a cultura do Sul é uma cultura onde o povo trabalha muito, né? A gente vê pessoas que têm 3 empregos, né? 2, 3 empregos, né? Trabalha o dia, trabalha a noite. Eu mesmo experimentei isso, né? E às vezes não sobra tempo para Deus, né? Já acordamos 6 da manhã, já chegamos 8 horas em casa, e janta, chega cansado e pum, na cama, né? E assim vai. A gente sabe que não é fácil, querido. Orar é um sacrifício, querido. É ou não é, amado? Sim, né? Você dizer assim para você: olha, carne, tu está cansada da fadiga e da labuta do dia, mas eu vou oferecer sacrifício ao Senhor. Eu vou separar 20 minutos de tempo para orar ao Senhor. Eu vou apresentar a minha vida como um sacrifício vivo ao Senhor. É isso que a palavra diz, querido, aqui em Romanos. Apresentei a oração, querido. A oração é poderosa na vida do crente, para mudar, para transformar a tua vida, para mudar o teu quadro que te rodeia, tuas circunstâncias, para mudar a tua área financeira, tua área conjugal, tua área familiar, para mudar toda a tua vida. Quer ter vitória, querido? Começa a sacrificar, começa a orar. Você vai ver as coisas mudar. Você vai começar a ter uma visão de águia. Você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. Você vai começar a ter comportamentos que você não tinha. A pessoa quando ela começa a ter um hábito de oração, o eu vai morrendo e ela vai começando a não mais andar segundo as paixões, mas ela vai começar a andar segundo a vontade de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Aí ela vai ver que certas lutas que ela tinha não tem mais. Amém, amados? Porque ela vai começar a não ter mais desejos que ela tinha outrora, né? Ela vai morrendo a carne, né? Amém? Oração, sacrifício. O jejum, sacrifício. A busca, querido, vir à igreja é um sacrifício, queridos. É muito bom estar domingo em casa, né? Se acordar de manhã, tomar aquele cafezão. Uma vez por domingo eu fico em casa com a minha família. Vem 3 domingos eu venho para a igreja. Primeiro domingo eu tiro para ficar em casa, né? E é maravilhoso, né? Assim você acorda de manhã, acorda tarde, toma aquele café com a família. É bom isso. Mas no domingo seguinte eu tenho que sacrificar o Senhor, eu tenho que ir para a igreja, né? Tem que ir para a igreja, eu tenho que atentar para a minha família, mas aí não posso deixar de oferecer sacrifício ao Senhor, né? Vim aqui 40, 30 e poucos quilômetros para vir, 30 e pouco para voltar. Estou sacrificando ao Senhor. Amém, amados? Estou apresentando a Deus a minha vida. Estou ali, né, junto com a igreja, em um só espírito, unânime, um só propósito. Buscar a presença do Pai, aonde eu sou edificado através da vida do irmão João, do pastor João, através da vida dos irmãos. Vocês me edificam, eu edifico vocês, queridos. A igreja é assim. A igreja funciona como uma lareira que se você pegar ali vários pedaços de madeira e colocar juntas ali, ela vai demorar a se apagar, não é verdade? Mas se você pegar um pedaço de madeira somente e colocar ali, ela vai se apagar rapidinho. Vai ou não vai, gente? Assim funciona a igreja.
Quando a igreja se reúne, querido, né? É unção para todo lado, é poder para todo lado, e o irmão vai edificando o outro, vai abençoando o outro, o Senhor fala com ele. Você sai daqui edificado, querido. Você não vem só bater ponto aqui, você vai ser edificado pela igreja. Né? Por isso que a Bíblia fala, o apóstolo São Paulo fala assim, nós não somos daqueles que não se congregam. Precisa se congregar, querido. Precisa estar no meio do fogo. Aqui tem um altar, você precisa estar aqui, ó, sacrificando com a igreja. Todo mundo orando, buscando, louvando, adorando, maravilhoso. Aquele tempo que os irmãos estão aqui cantando, existe uma unção que está sobre esse altar, que invade a igreja e toma a tua vida, e você não é mais o mesmo. Né? Quantos de nós entramos aqui e saímos diferentes? Quantos? Levante sua mão. Amém, amados. Isso é uma realidade. Né? A igreja está junto ali, ó, se edificando. Amém, querido? Aí vem aquela pessoa ali meia ruim, já vai, aí Deus dá a revelação para outra, ela vai lá, coloca a mão na sua cabeça e Deus te liberta. E assim vai, querido. E você vai crescendo na graça, vai crescendo no Senhor, sacrificando, apresentando a tua vida, buscando a Deus. Então, vir à igreja é um sacrifício. Né? Existem alguns modelos de igreja que falam assim que nós não precisamos ir na igreja. Né? Somente na célula é o suficiente, não, querido. Não, senhor, você está errado, querido. Né? Esse ensinamento quem tem que dar é o pastor Marçal. Mas é bíblico, né, querido? Temos que nos congregar. O corpo reunido. Amém, querido? Temos que ir na célula ali, fazer a nossa parte, compartilhar, estar junto ali, relacionar. Mas temos que estar juntos também. Né? Nos fortalecendo. Então, querido, eu e você precisamos apresentar a Deus sacrifício. Né? Não existe vitória sem sacrifício, querido. Né? Amém? Segundo ponto, querido, a obediência. Né? Disse aqui Samuel para Saul, no verso, vamos lá para Samuel novamente, 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 22, diz assim, ó. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Queridos, abra comigo a sua Bíblia também, lá em Mateus capítulo 11, versículo 12. Ou melhor, perdão, querido. Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago capítulo 1, versículo 22. Amém? Tiago capítulo 1, verso 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticante da palavra de Deus. Eu tenho que sacrificar? Tenho, é um dever meu. Eu tenho que estar ali buscando o Senhor, jejuando, clamando, apresentando o sacrifício da igreja, participando daquele mover tremendo. Tenho. Mas também eu preciso obedecer a palavra de Deus, né, amados? Né? Adianta eu só vir aqui me encher do Espírito Santo, né? Sapatear, buscar a presença do Senhor, né? Alguns até profetizar, sim, diz o Senhor. Mas quando chega lá fora, eu não pratico a palavra. Quando chega no dia a dia, queridos, na verdade, esse momento aqui é apenas um momento onde nós vamos nos encher da presença de Deus, onde Deus vai te capacitar para
para você viver uma vida de prática lá fora. Amém, amados? Você vai viver uma vida de prática lá fora. Aonde você temos que viver a palavra. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus, quando Ele começa a criar todas as coisas, Ele fala assim, e disse Deus, houve luz, me ajudem, querido. Disse Deus, haja luz, né? E houve luz. Você vê ali no princípio, 3 personagens, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus ali, ele já se identifica, né? Disse Deus. Ali está Jesus, através da palavra, né? E está ali o Espírito Santo que pairava sobre as águas. Lá em João, capítulo 1, ele declara que lá em Gênesis, Jesus estava ali. No princípio era o verbo. Quem que é o verbo? A palavra. E o verbo era Deus. E ele estava com Deus. Olha bem, querido. O verbo se encarnou. Jesus, ele é a encarnação da palavra de Deus. Ele é a encarnação da verdade de Deus. A verdade de Deus, né, se encarnou, se materializou na pessoa de Jesus. Queridos, olha o mistério tremendo para nós aqui, ó. A palavra de Deus em nós, ela precisa se encarnar. Amém, queridos? Ela precisa criar vida em nós. É um mistério muito forte isso, querido. A palavra de Deus precisa entrar dentro de nós, a ponto de eu não mais viver para mim mesmo, mas agora a palavra viver em mim, amém, amados? E eu viver para ela, eu ser em vida a palavra de Deus. Parece uma blasfêmia isso, né, querido? Mas pensa bem, querido, esse é o propósito de Deus. Você viver na prática, através das tuas atitudes, do teu comportamento, você declarar a palavra de Deus. Esse é o propósito de Deus. Foi isso que Jesus fez, querido. Foi isso. Jesus falou que nós faremos obras maiores a que Ele fez. Nós temos que seguir o Mestre, o exemplo dele. Então, a palavra de Deus precisa criar vida em nós. Ela precisa ser manifesta através de mim e de você. Não sei quantos de vocês assistiram o filme chamado A Mosca. Já assistiram? Já viram aquele filme bem antigo? Quem já assistiu esse filme? A Mosca, né? Era um cientista que estava ali fazendo, né? Entrou dentro de uma estufa, uma espécie de estufa, e de repente uma pequena mosquinha entra junto com ele. E quando ele está ali fazendo as suas experiências, aquela mosca entra dentro dele, né? Nas células dele, não é isso? Né? E de repente ele ele começa a se transformar depois em uma mosca. De pouco a pouco começa a cair a orelha. Ele começa a ver no espelho, cai a orelha, cai os dentes, cai a unha. O seu corpo começa a entrar em uma metamorfose, uma transformação. E em poucos dias ele estava literalmente igual uma mosca. Ele morreu para ele mesmo. O homem que era ele desapareceu. Ele estava totalmente virado uma mosca. Querido, a palavra de Deus tem que fazer isso com você e comigo. Ela tem que começar a entrar dentro de mim e eu começar a morrer. Morre, né? Cai a mão, cai o cabelo, né, pastor João? E vai morrendo, vai morrendo. Os meus comportamentos vão desaparecendo, os comportamentos mundanos vão sumindo, e agora eu vou me tornando em um novo homem. Esse é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Agora eu vou me transformando em uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, querido. Amém, amados? E você tem que ser agora o novo João. Né? Sabe por que mudaram o nome de Paulo? Era Saulo, né? Saulo foi mudado para Paulo. Existe um mistério tremendo aí, mudança de vida, transformação, né? A pessoa,
é transformada, querido. Aí vemos que Deus é poderoso para mudar uma pessoa. A palavra de Deus é poderosa para transformar um assassino, um estrupador, uma pessoa que roubava, uma pessoa que não valia nada. A palavra de Deus é poderosa para fazer daquela pessoa um novo homem, para transformar a sua mentalidade, para transformar, arrancar dele os seus vícios e fazer dele uma nova pessoa, a ponto de Deus mudar o nome da pessoa. Por isso que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó era um mentiroso, um safado, sem vergonha, né? Agora ele se arrependeu, a palavra entrou nele. Agora Deus não te chamará mais Jacó. Agora você é Israel, agora você mudou de vida. Amém, amados? Quantos querem ter o seu nome mudado? Diga assim, amém. Amém, querido. Que Deus possa mudar o teu nome, querido, em nome de Jesus, né? Que o Senhor possa te chamar, não mais de rejeitado, mas de amado. Amado meu, né? Como Deus falou para Jó, diante do diabo. Está vendo, meu servo Jó? Hein? Já pensou Deus falando isso de você? Olha, está vendo aquele homem íntegro, reto, puro diante dos homens? Já pensou como que era o comportamento desse homem? E esse homem não conhecia Deus. Ele só ouvia falar. Imagine, hein? Olha a integridade desse homem. Se esse homem, Deus já dava testemunho acerca dele. Imagine antes de ter um conhecimento face a face. Imagine depois, querido, né? Só faltava ser um anjo, né? Amém, amados? Então a palavra, querido, ela precisa gerar vida em nós, né? Eu preciso ler a palavra. Eu preciso estudar a palavra para conhecer a verdade de Deus e praticar a palavra, querido. Não adianta a sua palavra ficar aberta em casa no Salmo 91. Não tem efeito nenhum, querido. Só aberta, né? Alguns abrem a Bíblia e deixam lá aberta no Salmo 91 e acham que a sua vida vai mudar. Querido, a palavra ela tem poder quando ela é praticada, quando ela é vivida. Amém, querido? Quando eu e você começamos a viver ela, aí começa a haver um efeito no mundo espiritual. Amém, querido? Nós temos que praticar a palavra. Nós precisamos viver a palavra, querido. Não adianta só a gente querer oferecer sacrifício, só sacrifício, mas não praticar a palavra. É melhor obedecer do que sacrificar, querido. Não é que nós temos que abandonar o sacrifício, não. Sacrifício versus obediência. Querido, não existe obediência sem sacrifício. E não existe sacrifício que Deus aceite sem obediência. Os dois precisam caminhar juntos. Como que eu vou obedecer a palavra quando eu venho buscar a presença de Deus? Me fortalecer nele, né? Ele vai me ajudar a eu obedecer a palavra. Aí eu vou lá, medito na palavra, leio a sua palavra, e a palavra me confronta. Aí você vai ver que tem certas situações na sua vida que você não vai conseguir praticar aquele mandamento que Deus mandou você fazer ali na palavra. Aí você vai lá sacrificar. Deus me ajuda. Eu preciso vencer isso. Eu quero viver a tua palavra. Amém, amados? Sacrifique e obedeça. Amém, querido? Fique de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, querido. Feche teus olhos. Busque dons. Busque a unção de Deus para a sua vida. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas busque também uma prática de vida. Busque também andar de conformidade com a palavra. Busque também viver ela, para que você não sejamos escândalo lá fora. Jesus, ele chega com seus discípulos e diz assim: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, né? Curamos muitos enfermos. Jesus vai dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos,
Eu mesmo tenho visto muitas pessoas, obreiros, cheios do poder, eles dizem assim, nós somos poderosos, mas lá fora não praticam a palavra. Vivem uma vida de mentira, de engano, de falsidade, de tropeço. E estão fazendo a obra de Deus. Irmãos estão aí, no meio do povo. E Deus está usando eles. Mas naquele dia, querido, vão prestar conta com o Senhor. Não pense só porque você expulsa demônio, porque você prega bem, porque você jejua muito, ora muito, né? Que você vai subir, querido. Você precisa praticar. Não adianta só sacrificar. Tem que obedecer. Tem que viver a palavra, querido. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor Deus, a Tua graça sobre a nossa vida nessa manhã, Senhor. Enche, Pai, as nossas vidas. Fortalece-nos, ó Pai. Eu oro que o Senhor venha criar em nós um desejo de estar no Teu altar. Eu oro para que o Senhor venha criar em cada um de nós a vontade de estar diante do Teu altar, de buscar os dons espirituais, de ser um instrumento poderoso na Tua mão, Senhor, de ser uma pessoa, de ser um vaso poderoso em Tuas mãos, de ser um ungido, uma ungida do Senhor, de ser uma pessoa cheia da Tua graça. Mas, Senhor, não nos deixe, Senhor, buscar tudo isso como motivação errada. E andar com uma vida torta lá fora, Senhor. Eu oro para que o Senhor também venha nos ajudar a praticar a Tua palavra. A viver ela também, Senhor. A viver no dia a dia, Senhor. A sermos transformados. De não sermos mais essa mesma pessoa que somos. Mas que nós sejamos transformados pela Tua palavra. Que os nossos nomes sejam mudados, que os nossos nomes não sejam mais os mesmos, Senhor, que os nossos comportamentos, que as nossas atitudes, Senhor, sejam diferentes diante da sociedade, no meio da nossa família, lá fora, Senhor, que nós possamos, através da prática do dia a dia, mostrar para as pessoas o poder da palavra do Senhor. Transforma nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a oferecer sacrifício ao Senhor. E nos ajuda também a obedecer a Tua palavra, Senhor. Não queremos, Senhor Deus, ser como Saul, que ofereceu o sacrifício, mas desobedeceu o Senhor.